Alvíceras, alvíceras. Olá, você muito bem? Vamos continuar com o nosso estudo do livro do Êxodo, tendo como base o nosso livro Êxodo, Frente e Verso. Já gravamos cerca de 60 vídeos introdutórios. Vamos gravar aqui um vídeo resumo de tudo aquilo que a gente viu nesses últimos 60 vídeos, perdão. E vou também colocar algumas coisas a mais aqui. Na sequência, nós leremos alguns textos acadêmicos e, claro, daremos um espaço para a crítica moderna, para as últimas descobertas no campo da arqueologia bíblica, especialmente com relação ao livro do Êxodo. Traremos aqui, daremos voz aqui a certos estudiosos, doutores, pós-doutores, autores de livros, tudo desse ramo da crítica, da alta crítica, assim chamada, da crítica mais recente, aquela, ou seja, que é heterodoxa, aquela que não condiz com a ortodoxia. A ortodoxia estará presente na maior parte das nossas análises, na maior parte dos nossos vídeos, quando nós formos lendo Bíblia após Bíblia, Eu pretendo ler aqui algumas Bíblias, o texto do Êxodo, capítulo por capítulo, abrindo certas Bíblias de estudo, de referência, lendo não só os seus textos, mas também os seus comentários. Ali você vai ver a ortodoxia, aquela visão tradicional do Êxodo, Mas eu também darei espaço para alguns comentaristas não ortodoxos. Então, assim, já de início, já vou iniciando por eles, por aqueles que têm uma visão super crítica do livro do Êxodo. Vou já mais ou menos sinalizar para vocês o que eles vão dizer brevemente. Aí eu vou interromper, vamos passar para esse resumo da análise completa do livro do Êxodo pelo viés ortodoxo. E aí depois, mais à frente, a gente vai voltar com alguns vídeos com essas pessoas, esses estudiosos, essas visões heterodoxas, tá bom? Mas de cara aqui eu já vou dar só um briefing rápido sobre esta visão heterodoxa. E é preciso dizer que alguns estudiosos, que estudam o livro do Êxodo não são cristãos, são ateus, são agnósticos. Alguns até são apaixonadamente, digamos assim, revoltados com o mundo, o universo bíblico, religioso, protestante, etc. e tal. E a gente poderia citar aqui várias dessas pessoas. Eu vou dar uma atenção especial ao Oswaldo Luiz Ribeiro, porque ele tem um canal muito famoso no YouTube. A gente vai trazer mais ou menos um resumo bem sucinto do que ele pensa, do que ele defende sobre o texto de Êxodo, todo o livro do Êxodo, o fenômeno do Êxodo. A gente vai trazer também um vídeo dedicado ao Oswaldo Luiz Ribeiro, tá bom? Aliás, tem um canal muito bom chamado A Tenda do Necromante, um canal bastante bom. Mas ele é um daqueles que, de maneira apaixonada, por mais que ele escamoteie, por mais que ele disfarce, se coloca de maneira totalmente assim, você vê perfeitamente na forma como ele fala e apresenta os seus vídeos, ele se coloca de uma maneira totalmente revoltada, porque ele já foi cristão, ele já foi batista, se eu não me engano, da igreja batista. Ele já esteve nesse meio, nesse universo religioso. Fica essa raiz, esse ressaibo de indignação. E eu compreendo, porque eu também já estive lá. E a gente tende a se revoltar bastante com relação ao homem religioso que faz coisas erradas. Só que aí vem a minha colocação pessoal, e que me difere do Oswaldo Luiz Ribeiro. Uma das coisas que me difere dele: eu não deixei de ser cristão, apesar de me revoltar bastante com certas atitudes não cristãs promovidas por homens
que se diziam e se dizem cristãos. Eu mantenho a minha fé cristã, continuo sendo cristão, buscando a Jesus. Claro que totalmente de maneira aquém do que um cristão com C maiúsculo deveria fazer, mas eu não me tornei também um revoltado com tudo, inclusive com o próprio Deus dos cristãos, com a própria Bíblia Sagrada, com tradutor e tudo mais. Existem traduções, vamos chamar assim, malandras, comprometidas ideologicamente, né? Até com intenções escusas, mas não quer dizer que você vai, de maneira tão revoltada como ele apresenta seus vídeos, colocar tudo na lata do lixo, jogar a água do banho com o neném fora, como se diz no popular, tá bom? Então, para começo de conversa, o que eles vão dizer, os críticos, né, modernos, não cristãos, heterodoxos? Eles vão dizer que, primeiro, o êxodo não existiu. Aliás, Israel sequer foi para o Egito para que de lá saísse. Não se deu em 1446 ou em 1200 e qualquer coisa, como as duas versões ortodoxamente aceitas dizem. Muito pelo contrário, teria acontecido não um êxodo do povo de Israel saindo do Egito, mas um certo êxodo, na verdade, não bem um êxodo, mas um fenômeno de peleja, no qual o Egito vencera, né, o povo de Israel, que é ao contrário do que se diz na Bíblia, né? Não houve carros de faraó sendo afogados, soldados sendo afogados, nada disso. Foi na verdade meio que o contrário, né? E não teria sido também com todo o povo de Israel, mas uma parte deles, porque o Reino do Sul e o Reino do Norte estavam muito mais estanques do que se pode imaginar, não eram exatamente o mesmo povo, não cultuavam exatamente os mesmos deuses, né? E esse fenômeno teria acontecido, esse fenômeno dessa certa peleja, né, batalha que houve entre os egípcios e os israelitas, teria ocorrido após, né, o cativeiro de Samaria. Samaria, que era, digamos assim, a capital do reino de Israel, o reino do norte. Aí então o reino do sul, assim chamado reino de Judá, de capital Jerusalém, teria então podido se expandir, né, politicamente mais livre e tal, e começou a se expandir, especialmente em direção ao sul. E aí foi que Jerusalém começou a ser uma cidade de destaque, e começou a crescer em quantidade de pessoas, a população aumentou e tudo mais. Então, ou seja, os heterodoxos vão dizer isso. Não houve êxodo, o que houve foi uma batalha entre o Egito e Israel, e o Egito vencendo Israel, e esse fenômeno teria ocorrido por volta do século VIII. Depois, o povo de Israel, aliás, o povo de Jerusalém, de Judá, vai crescer em relação ao povo do norte, de Samaria, capital de Israel, vai se desenvolver. Essa supremacia do sul em relação ao norte, de Jerusalém em relação a Samaria, vai fazer com que o viés cultural, religioso do povo do sul sobressaia nos escritos sobre o viés, sobre a tradição que carregava o povo do norte. Isso na Bíblia vai ser notado em várias passagens, inclusive em Êxodo, como por exemplo quando você vê certos versículos dizendo que, por exemplo, o bezerro de ouro, né, o touro, que ali é construído, né, com utensílios de ouro do povo, e aí então depois é chamado de Iavé. E na verdade o touro era Iavé, a representação escultórica de Iavé era o touro. Só que havia aquele povo, aquela fatia do povo que assim acreditava, né? Por que Arão criou o touro? Por que não veio um cachorro? É como se ele tivesse jogado ali as coisas de ouro do pessoal no caldeirão, derretendo tudo, e aí por que não fez um cachorro, fez um touro? Porque, vão dizer os heterodoxos, Javé, né, Yahvé, ele era representado primevamente por um touro, né?
E não havia, também outra coisa que eles vão dizer, não havia a monolatria. E isso veio também a partir do século VIII. Era um politeísmo que havia em tempos de antanho. Então assim, não havia monolatria ou monoteísmo, era politeísmo. O êxodo não existiu, ou seja, não teve 10 pragas de nada, não teve 10 mandamentos, decálogo de nada, código da aliança, o livro não foi escrito por Moisés, nada disso. Mito puro do primeiro capítulo até o 40º e o último capítulo do livro. Assim vão dizer os heterodoxos, tá? E entre outras coisas que a gente vai parar um pouco para olhar mais de perto, como o 6º capítulo de Êxodo, se não me engano, acho que 33 também vai trazer algumas passagens, assim, para a gente parar, deter um pouco a nossa análise de maneira mais atenciosa, e a gente vai dar voz a esses heterodoxos, tá bom? Então assim, fechando esse parêntese, já sinalizei para vocês mais ou menos, né, o que vão principalmente dizer, criticar esses heterodoxos com relação ao livro do Êxodo. Ou seja, é basicamente o que os ortodoxos dizem, só que quase que o contrário de tudo. Né? Se os ortodoxos dizem uma coisa, os heterodoxos, esses críticos modernos, geralmente agnósticos ou ateus, vão dizer o oposto. Tá bom? Beleza, já estamos aí com 11 minutos. Vamos então entrar agora de novo, vamos voltar para a ortodoxia e vamos fazer esse pente fino, esse resumo, esse quadro geral do Êxodo, já que nós estamos retomando, né, o nosso estudo e em breve entraremos capítulo por capítulo. Muito bem, bom, a síntese do livro do Êxodo. É dito assim no capítulo 3º, no versículo 14: Eu sou o que sou. Depois no capítulo 5º, versículo 1, deixa ir o meu povo. Ou no capítulo 20, versículo 3, não terás outros deuses além de mim. E ainda no 21, versículos 23 e 24, mas se houver morte, então darás, olho por olho e dente por dente. São frases marcantes, nós conhecemos essas frases e elas todas estão no Êxodo. Portanto, é um best-seller da literatura mundial, apesar de que você jamais verá um versículo sequer desse livro e de toda a Bíblia em qualquer faculdade de letras em nível nacional, pelo menos. Então fica aqui já essa crítica que eu faço. É um absurdo, sob o pretexto de isenção, de não proselitismo, você então, em nome dessa desculpa esfarrapada, alija a pontapés, de maneira ignominiosa, a Bíblia Sagrada dos bancos escolares, da faculdade, da academia. Qualquer judeu saberá apontar o Êxodo como o episódio mais importante da história do seu povo, e Moisés como seu principal personagem. Centenas de anos antes, Deus prometera a Abrão dar-lhe uma grande nação, e é chegado então o momento. Mas para ser verdadeiramente uma nação, o povo precisará de liberdade, soberania, leis, religião e exército. Falei sobre isso, eu estou lendo aqui o resumo que eu escrevi do meu próprio livro, ok? A gente já viu tudo isso nos 60 vídeos precedentes. Assim, por meio de Moisés, Deus definiu as regras que governariam o povo. E no centro dessas regras estão os 10 mandamentos, o decálogo. A história é um clássico, não tanto pelo que revela sobre os israelitas, mas pelo que revela sobre Deus. Ele é o grande libertador que invadirá o mundo físico para salvar aqueles que o invocam pedindo ajuda. Em aramaico, Shipra de Mapicana, se traduz como livro da saída, isso em aramaico, ou do êxodo.
como o grego Exodus, da Septuaginta, né? Assim traz a Septuaginta, Exodus, ou seja, caminho adiante, caminho para fora, rodós é caminho. Em hebraico, Shemot, ou Wewi, né? Ou seja, Ei, que significa, esse Shemot significa nomes, ou estes são os nomes, né? Assim começa o livro do Êxodo em hebraico, né? Estes são os nomes e tal, aí dos descendentes e tal. Então Shemot é a primeira palavrinha em hebraico, então ele também é chamado assim. Sua autoria, que já vimos bastante sobre isso, ela é controversa, como vimos. Ela é tradicionalmente atribuída a Moisés. Vimos que isso é um flagrante erro de paralaxe religiosa. Aí eu estou aqui colocando a minha opinião, ok? Não é a visão ortodoxa da autoria do Êxodo. A ortodoxia, ou seja, as igrejas, os teólogos cristãos, vão em uníssono afirmar que quem escreveu o Êxodo foi inteiramente Moisés. Mas eu já afirmei isso em outra oportunidade. Isso é um erro de paralaxe religiosa. E você vai ter várias passagens de Êxodo que vão ser usadas para endossar que a autoria é mosaica. Êxodo 17, 14, 24, 4, 34, 28, Josué 8, 31, Marcos, no Novo Testamento, né? 12, 26, etc, etc, etc. Sua data redativa se situa provavelmente a partir do Reino Unificado, mas há, digamos, rebotalhos redacionais mais antigos. A insistente junta dos estudiosos fundamentalistas, aí digo eu, contudo, atrelam a data da escrita à data de nascimento de Moisés, que seria já em 1440 AC, já em 1275 AC, ambas aproximadamente. Ou seja, ou a data de Moisés, do nascimento de Moisés, teria sido em 1440 AC ou em 1275 AC. Já em 1440, já em 1275. Então é o segundo livro da Torá, ou do Pentateuco em grego. Seus personagens principais são Yahvé, ou Yarvé, Moisés, Arão, Faraó, alguns chamam também Javé, né? Jeová e tal. Faraó, o próprio povo de Israel, né? E o povo do Egito também, por várias vezes. A Bíblia, né? O Êxodo, traz assim, os egípcios. Então, os egípcios, né? Então é também um personagem, o povo. Para fugir de uma grande escassez de alimentos, Jacó leva a sua família para o Egito. Começa então a história aí. Ele permanece ali com a família dele e seus descendentes 400 anos. Em algum momento os israelitas então se tornam numerosos, tão numerosos que o faraó teme que possam tomar o poder, convertendo-os então em seus servos. A ortodoxia vai chamar de escravos. Eu, no livro, atenuo para servos, porque não havia muros no Egito, eles poderiam ir embora quando eles quisessem, só que não era interessante fazer isso, não havia para onde ir. O deserto é um local muito, muito, muito inóspito. Eles então estabeleceram uma relação de vassalagem com o faraó, tá? Não era bem uma escravidão. Estudiosos afirmam que os israelitas eram forçados ao trabalho compulsório de fabricação de tijolos. Existe um achado arqueológico que vai dar aso para isso. E que teriam construído as cidades armazéns egípcias, ou também, em algumas traduções, cidades celeiros. Cansado, o povo pede que Deus o liberte, e Moisés é levantado para tal. Observe que Deus não relaxa no conforto do céu, esperando que os seres humanos resolvam suas quizilas, né?
Yahvé é um Deus que age, ele atua, produz um líder dentre o povo a partir de um homem perseguido, porque assim se encontra Moisés em dado momento. Ele comete um crime, então passa a ser perseguido pelos próprios egípcios. Ele então é abandonado. Antes disso, já na infância, já no seu nascimento, ele é abandonado porque ele é jogado no rio. Claro que havia um intuito de que aparentemente a mãe, né, ou a irmã, ou até mesmo o pai de Moisés, teriam colocado perspicazmente Moisés numa espécie de cesto, alijado as águas do rio, né, do rio Nilo, para que ele fosse encontrado por alguém. Mas ele foi abandonado, de certa maneira. Foi abandonado na infância. Ele, então, é achado pela filha de Faraó. Então, ele é adotado de maneira, então, bastarda, né? De maneira bastarda, perdão. Ou seja, ele se torna meio que um filho, né? Um descendente, na verdade, de Faraó, mas, na verdade, um bastardo, né? Então não havia ali, ele não possuía a mesma nobreza que o outro possuía. Ele é uma pessoa retraída no falar, aparentemente possui problemas psicológicos, porque veja, cresceu sem a verdadeira mãe, sem conhecer quem era a verdadeira mãe. Claro que depois, com o passar do tempo, ele vai ter esse contato, ele vai ter esse conhecimento, ele vai inclusive, a própria irmã de Moisés, desde o início, muito sabiamente conseguiu para ele uma ama de leite. E quando a gente foi ver, a história conta que a própria ama de leite, a ama de leite de Moisés, era disfarçadamente a própria mãe de Moisés, né? Então assim, mas houve com certeza um choque, um trauma, um problema psicológico ali com Moisés, porque ele não nasceu numa família normal, digamos assim, né? O caminho, a infância dele, o curso da vida dele nunca foi normal desde o nascimento. E ele tinha essa dificuldade, portanto, digamos assim, de falar. Ele era provavelmente um gago, né? E muito simples, uma pessoa simples que desejava coisas que um nobre egípcio não desejava. Ele não parecia às vezes um nobre. Por exemplo, ele desejava viver entre as ovelhas, vai dizer a Bíblia. Então Deus opera muitos milagres, né? Então, no livro de Êxodo, ele liberta o povo, mas aí ele também vai disciplinar esse mesmo povo. A primeira parte do livro é a história épica sobre os israelitas deixando o Egito. E aí entramos na segunda, que começa com o capítulo 19, onde são construídas as leis e as instruções são dadas sobre a adoração que os israelitas deveriam perpetrar. Então Deus começa a ensinar a liturgia, né, a primeira liturgia talvez, ao povo de Israel. Sendo parte da corte egípcia, Moisés então vai enfrentar o faraó, que provavelmente será Amenófis II. Há controvérsias, alguns vão dizer Ramsés, né? Mas há controvérsias. E esse faraó, ele é o faraó que vai enfrentar as famosas 10 pragas. Ao mesmo tempo, as pragas, elas vão ter um efeito, digamos assim, didático. Elas vão persuadir o faraó a deixar Israel, sair, né, ir embora. E também vão simbolizar a superação de Yahvé em relação aos deuses egípcios. Porque cada deus egípcio vai ser representado por uma praga. Por exemplo, quando Deus cobre a terra com trevas, isso acontece na 9ª praga. Certo? E o que ele está fazendo ali? Ele está provando
seu poder sobre o deus egípcio do sol. Se chamava Ra. Por quê? Porque a nona praga vai ser o quê? É a cobertura da terra com trevas. Ou seja, não tem sol, a luz do sol não aparece. Densas trevas, densíssimas trevas. O sol não brilhando era a mesma coisa que Ra não dando a sua cara. Ou seja, sendo enfraquecido e totalmente sobrepujado por Yahvé. Então, é um exemplo, né, digamos assim, da manifestação teofânica, didática para o povo, para Faraó, para todos verem de maneira didática que quem é o verdadeiro Deus, quem é o maior Deus. Não é Ra, não é qualquer outro, não é Ísis. É, ao contrário, Javé. Mas não podemos olvidar que o próprio Faraó, ele também era um Deus para os egípcios. E ele também precisava ser dobrado. Ele também precisava ser dobrado. E aí morre o seu primogênito naquela praga dos primogênitos, a 10ª. E aí ele foi dobrado finalmente. E aí ele decide então finalmente autorizar o êxodo do povo de Israel. E isto é um claro sinal de reconhecimento da superioridade de Javé. Mas Faraó logo se arrepende da decisão e persegue Israel, sendo necessário Deus abrir o Mar Vermelho e afogar o exército egípcio. A partir dali surge uma nação miraculosamente livre da maior potência militar, política e econômica da época. Esse povo é levado através do deserto e ele os sustenta. Deus sustenta esse povo, ensina, protege de forma sobrenatural. No Monte Sinai, ele se converte no povo santo, a nação do pacto com Abraão, o povo escolhido. Deus então lhes dá os mandamentos para a construção do tabernáculo e tudo relativo a seu ritual de adoração e funcionamento. Porém, o povo começa a murmurar constantemente, desejando voltar, né? E aí então, inclusive, é bom que se diga que com o povo de Israel provavelmente havia muitos egípcios que viram aquelas 10 pragas e que foram persuadidos, convencidos de que o Deus do povo de Israel era maior do que o Deus dos egípcios. E certamente decidiram acompanhar o povo de Israel para o deserto. Estes que devem provavelmente ter sido os que mais primeiramente e mormente reclamaram e desejaram voltar para o Egito. Naquela passagem que vai dizer que alguns lembravam das panelas cheias de carne, etc., que tinham, né, no Egito. Provavelmente os que primeiramente reclamaram e disseram isso aí foram esses egípcios recém-convertidos a Yahvé, que acabaram saindo do Egito e devem ter sido os primeiros a se arrepender. E aí a questão da murmúria aumenta, né, entre o povo, e eles então vão fabricar o bezerro de ouro que Arão vai fazer com os pertences de ouro do povo. E como que num passe de mágica a Bíblia não vai explicar, ele coloca tudo ali para construir, né, esse bezerro, e tchan, ele é pronto, fica com essa forma de bezerro. Claro que a causa eficiente do bezerro de ouro, ou seja, aquilo que originou o bezerro de ouro, foi a imaginação do seu ourives, né, do seu escultor, Arão. Ele, ao fazer o bezerro de ouro, ele não joga tudo no caldeirão e depois derrama e sozinho, num passe de mágica, ele ganha a forma de um bezerro de ouro. Não foi assim. Ele
ideou, ele imaginou, idealizou a forma do bezerro de ouro. Porque, aí vão dizer os heterodoxos, porque Yahvé era, já de antemão, adorado como na figura de um bezerro de ouro. Bom, segue então a história traditiva, tradicional, ortodoxa. Bom, aí esse bezerro de ouro vai despertar a ira de Deus, que só não os destrói devido à intercessão mosaica. Moisés vai ficar tão revoltado que vai quebrar as pedras do decálogo, a ponto de Deus ter que fazer uma nova pedra, reescrever os 10 mandamentos. Ele vai quebrar as tábuas, vai ser punido por Deus, inclusive, por conta disso. Isso, vão dizer os heterodoxos, mostra a luta, de narrativas, de tradições, uma mais antiga, politeísta, e que vai dizer que o povo, ou parte dele, adorava o deus El. Depois, um outro povo, uma outra cultura, uma outra tradição posterior vai dizer que vai jogar, vai acabar com o politeísmo e vai instaurar a monolatria centrada em Yahvé. Os heterodoxos vão afirmar que Yahvé vai aos poucos sendo absorvido pelo povo. O povo vai tendendo a se centralizar, a se formatar num único povo, como se fosse um reino unido mesmo, um povo unido. E então essa prevalência do narrador, da cultura deuteronomista, vai aos poucos soterrando o politeísmo arcaico e instaurando o monoteísmo monolátrico. E aí você tem, contudo, ainda um resquício em alguns versículos desse politeísmo. E aqui, nessa passagem, vamos dizer, os heterodoxos, você vê uma tradição antiga, onde Yahvé era cultuado como um deus touro, conversando com uma tradição mais recente, que depois viria a sobrepujar a anterior, que diz que Yahvé não pode ser cultuado sob imagem alguma. E aí, essa tradição vai fazer, segundo os heterodoxos, Moisés se revoltar contra a primeira tradição, representada aqui por Arão e o povo, que queria um deus touro, porque eles enxergavam Yahvé como um deus touro. Vai então haver essa briga, esse choque de culturas, de tradições, e quem vencerá esse choque de tradições? O que tem mais poder, ou aquele que fala diretamente com Deus, Moisés. Moisés então vai, de maneira muito simbólica, nas entrelinhas, dizer para o leitor, para nós inclusive, que a tradição mais antiga precisava ser soterrada. E de fato foi. Ele destrói a tradição mais antiga do culto ao deus Yahvé touro, quando ele derriba, totalmente destrói essa escultura feita por Arão, transforma em pó, joga inclusive na água, e depois faz com que todo mundo tome essa água. E quebrando ali, com essa raiva que ele manifesta na quebra das tábuas da lei, uma nova tábua novas tábuas são feitas para endossar, para ratificar ainda mais o sobrepujamento da tradição mais recente do culto monolátrico, centrado em Yahvé, que não pode ser representado sob imagens, na imagem de escultura do touro. Muito bem, mas voltando para a ortodoxia. E aí então, Deus decide então dar esse decálogo, renovando a aliança,
Ao descer do monte com essas tábuas, Moisés, com a face luzente, ordena a construção do tabernáculo, que será então um novo lugar de culto. Deus percebeu a vontade do povo de materializar e objetificar a fé, e por isso ordena a construção do tabernáculo, das tábuas, do propiciatório, etc. Coisas materiais. O mesmo valendo para as colunas de nuvem e fogo, os utensílios e a arca da aliança. O pessoal lá da crítica heterodoxa vai dizer primeiro que na verdade Moisés foi um grande general que matou várias pessoas, mas muito inteligente. A coluna de fogo e de fumaça, na verdade, serviram para enganar o exército de Faraó, porque a coluna de fogo era colocada na frente, do exército, e a outra coluna atrás, ou vice-versa. Ele então fazia essa manipulação, às vezes de maneira invertida, ou seja, colocando a coluna de fogo na posição inversa, e no escuro do deserto o exército inimigo às vezes se enganava, achando que quando na verdade eles viam aparentemente o exército de Moisés indo numa direção, na verdade estava vindo na outra direção, porque Moisés astuciosamente invertia a posição dessas colunas, e foi com esse jogo, digamos assim, visual, que Moisés teria conseguido, vamos dizer alguns, prevalecer sobre um exército muito maior, o exército egípcio. Portanto, o Senhor ensina a liberdade, a responsabilidade e a obediência a seu povo, e também a necessidade de viver na santidade para permanecer nele. Há duas maneiras corretas de ler o Êxodo: pela fé, uma leitura, portanto, anagógica, e pela ótica acadêmica, crítico, histórico, gramatical. Também não há como disjungi-lo dos demais livros do Pentateuco, ou seja, cinco rolos. A forma literária do livro confirma isto, dado que o livro se inicia com uma lista de nomes que se referem a personagens e acontecimentos narrados em Gênesis, como você pode ver lá no próprio livro de Êxodo. Isso é dito lá no versículo 1, no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 6. E termina com o tabernáculo. O 40º capítulo, o último capítulo de Êxodo, vai justamente ainda arrematar essa narrativa da construção do tabernáculo, que é preenchido com a glória do Senhor, e sem Israel haver recebido instruções completas de como todos deveriam servir o Senhor ali. Isso vai acontecer depois em Levítico. Então, em Gênesis, os personagens já são apresentados. Em Êxodo, a saga continua, e detalhes de como o culto era celebrado no tabernáculo, que é construído em Êxodo, são dados em Levítico. Então, quer dizer, o Êxodo ele conversa totalmente com Gênesis, conversa totalmente com Levítico, e assim por diante. É mais difícil encontrar uma conversa muito harmônica entre Deuteronômio e Êxodo. Você vai ver que também que Números conversa muito com Êxodo, A rota do Êxodo, ela está mais em Números do que propriamente em Êxodo. Bom, vamos mais um pouquinho aí, galera, que a gente não vai conseguir gravar tudo em um vídeo só, vai ficar muito cansativo. Vamos terminando aqui essa parte da síntese do livro. O gênero de Êxodo é normalmente considerado como narrativa histórica, uma vez que o livro apresenta o conteúdo como acontecimentos, discursos e instruções sobre a aliança,
que ocorreram na história de Israel. Como narrativa, o livro Êxodo ele se centra em aspectos específicos da história para enfatizar certos pontos para o público-alvo. Algo que toda narrativa sobre acontecimentos históricos faz necessariamente, mesmo que apenas do que ela seleciona como importante. Êxodo enfatiza que Javé lembrou-se da aliança com Israel, vai tirar os israelitas do Egito e instruí-los sobre como viver como o povo no meio do qual ele habita. Fundamental para esta ênfase é a maneira como o Êxodo também mostra que o Senhor decidiu revelar seus propósitos, liderar seu povo para fora do Egito e instruí-los sobre como eles devem viver. Tudo isso por meio de Moisés. Este mosecentrismo convence muitos estudiosos de que o livro de Êxodo é melhor lido como um registro e uma composição, principalmente de Moisés, em que pesem, claro, a linguagem e as referências atualizadas para leitores pósteros. A data do êxodo de Israel do Egito é o problema nodal para a cronologia do livro. Enquanto o livro se refere às cidades que os servos israelitas construíam no Egito, Pitom e Ramsés, você pode ver no versículo 11 do capítulo 1, e seu tempo de permanência no Egito, 430 anos, você pode ver isso no capítulo 12, versículo 40, ela não inclui os nomes de qualquer dos reis do Egito, aos quais faz alusão. Nem em Gênesis também registra o nome do faraó, que conhecia José. E você vê isso lá em Êxodo 1, versículo 8. Então fica uma coisa aparentemente contraditória. Não há uma corroboração fácil de você conseguir quando você olha a história do povo de Israel contada na Bíblia e também olha a história do povo egípcio contada pela história, pelos achados arqueológicos. Não é uma fácil harmonização, muito pelo contrário. Alguns vão dizer até que não há qualquer relacionamento. O conteúdo do livro indica claramente que o Êxodo e a época do ano em que ocorreu são importantes para a identidade de Israel, pois o calendário israelita foi reorientado em torno do mês em que saíram do Egito. Então você vê isso em 12:2. O calendário foi reorientado para essa data de saída. Entretanto, o livro refere-se a esses acontecimentos como se seus ouvintes e leitores estivessem familiarizados com eles, e assim seleciona e molda os detalhes da narrativa de acordo com seu propósito comunicativo. Alguns estudiosos, trabalhando a partir da menção de 480 anos, que nós vimos em Êxodo 12:40, e também em 1 Reis 6:1, então alguns estudiosos trabalhando a partir dessa menção de 480 anos do período, a partir do Êxodo até o 4º ano de Salomão, que vai ser em 966 AC, vão calcular, subtraindo 966, na verdade somando 966 com 480, calculam a data de cerca de 1446 AC para a saída do Egito. Então eles pegam a data do 4º ano de Salomão, que teria sido em 966 AC, e você pega isso em 1 Reis 6:1, aí junta a 1 Reis 6:1 com Êxodo 12:40, ou seja, soma 966 com mais 480 anos, vai dar 1446 AC. E aí teremos a data do Êxodo. Outros estudiosos, diferentemente, também ortodoxos, mas divergentemente, vão dizer que, porque Êxodo 1:11 descreve Israel trabalhando em Ramsés, na verdade isso, vão dizer eles, apontaria para o êxodo ocorrido durante o reinado de Ramsés II no Egito, porque possivelmente a cidade de Ramsés teria recebido este nome
durante o reinado de Ramsés, no caso Ramsés II. Só que Ramsés II não teria governado, vivido em 1446 AC, ou próximo disso, mas 200 anos depois, aproximadamente, de 1279 AC a 1213 AC. Possivelmente, portanto, por volta, vão dizer eles, né, de 1260 AC. Então ficam essas duas datas. A gente vai voltar no próximo vídeo a falar delas. Essas duas datas, né, ortodoxas, 1260 AC, uma data mais recente, e 1446, uma data mais recuada. Já disse no início deste vídeo que os heterodoxos vão afirmar que nem uma coisa nem outra, que na verdade estas duas datas seriam impossíveis. Na verdade seria não, na verdade, um êxodo, mas uma relação de peleja, de batalha entre Egito e Israel, que não necessariamente fora um êxodo, como diz a Bíblia, mas este quiproquó, esta quizila, este desentendimento, esta peleja teria ocorrido, na verdade, após a queda de Samaria, ou seja, após 722 AC, ou seja, no primeiro quartel do século VIII. Então, bem depois aí das datas colocadas pelos teólogos ortodoxos. Ok? Então já vamos aí para quase uma hora de vídeo, vamos 46 minutos. É hora de parar para não cansar. No próximo vídeo vamos falar dessas datas do êxodo, mais um pouco, e sobre a historicidade também, e todo o resto, tá bom? Mais um vídeo de introdução ao livro do Êxodo. Mais à frente, de novo, vamos trazer os teólogos ateus, agnósticos da academia, os melhores que a gente puder trazer, preferenciando ou dando preferência, claro, aos de língua portuguesa, aos brasileiros, mas também traremos aqui Israel Finkelstein, por exemplo, no seu livro A Bíblia Desenterrada. Traremos aqui outros autores que ao longo do século XIX e também XX deram a sua contribuição de maneira até, digamos assim, surpreendente, né, para essa guinada na abordagem da história do povo de Israel, né, que sempre fora contada nos moldes, nos modelos bíblicos. A própria ONU, Organização das Nações Unidas, vai trazer a história de Israel quase sem tirar nem pôr, ipsis verbis, ipsis literis, conforme o que está escrito na Bíblia Sagrada. Mas esses autores, digamos assim, mais rebeldes, entre aspas, vão trazer essas pulgas atrás da orelha, esses problemas para os pastores e teólogos cristãos, especialmente das igrejas, das editoras evangélicas, os tradutores ortodoxos, né? Por isso que o Oswaldo Luiz Ribeiro vai ter tanta raiva e indignação desses tradutores, que segundo ele, todos eles traduzem de maneira tendenciosa, comprometida, viciosamente comprometida, e às vezes com fins escusos, né, esses textos, especialmente do Pentateuco. Tá bom, pessoal? Chega de resenha, vamos fenecer o nosso vídeo aqui, e no próximo a gente vai dar sequência. Até a próxima, se Deus quiser.